Olá, eu sou Beatriz Laveso dos Reis e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Construção e Implementação de Business Intelligence para a Gestão de Indicadores em uma Cooperativa Agroindustrial, que está na área de Engenharia Organizacional. Os autores desse trabalho foram David de Souza Paula, da Universidade Estadual de Maringá, em apoio da Beatriz, Lorena e Gislaine Camila, também da Universidade Estadual de Maringá. Como introdução para essa pesquisa, então, atualmente a gente fala de um grande volume de dados gerados diariamente ao redor do mundo, sabendo que há um crescimento exponencial nesse número de dados que são gerados. Inclusive, alguns estudos mostram uma projeção para os próximos 5 anos, para essa nossa década, de geração de dados na faixa de 175 trilhões de gigabytes por ano. Então, é um número muito expressivo de dados gerados em função da população, da indústria, em função da internet e da nossa movimentação nesse contexto. Por isso, torna-se necessário usar ferramentas e tecnologias capazes de lidar com essa complexidade, com esse número tão alto de dados, transformando esses dados em informações úteis e no tempo certo para apoio da tomada de decisão. Nesse contexto, o Business Intelligence, conhecido como BI, apoia com o seu conjunto de metodologias de gestão, porque ele está ligado ao processo inteligente de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de dados. O objetivo, então, dessa pesquisa é abordar a construção de uma ferramenta de BI capaz de fazer a gestão centralizada e eficiente dos principais indicadores estratégicos da cultura de experiência do cliente em uma cooperativa agroindustrial. Em segundo plano, a gente tem o objetivo de garantir a governança do processo e o acesso das informações a todos os envolvidos em tempo hábil. Nesse contexto, a metodologia, o estudo, ele foi dividido em 4 etapas, sendo a primeira a definição do problema, buscando identificar as necessidades, as fontes e bases de dados de cada indicador. Como segunda etapa, a estruturação do banco de dados com a captura de novos dados e o uso de dados existentes na empresa. A terceira etapa, com o desenvolvimento da ferramenta, onde o foco foi criação do painel de gestão dos indicadores, dentre todas as suas etapas de conexão, tratamento, limpeza, modelagem, cálculos e relacionamento desses dados. E por fim, a última etapa é a capacitação da equipe com a apresentação do que foi desenvolvido para os usuários finais. Dentre os resultados da pesquisa, então, primeiro uma caracterização de onde ele foi aplicado. O estudo ele foi desenvolvido em uma cooperativa agroindustrial com sede no Paraná e com mais de 100 unidades operacionais, sendo que seu principal foco de negócio é ligado à comercialização de grãos e sua diversificação por toda a cadeia. Esse projeto em específico ele tem um foco no acompanhamento de indicadores para implantar a cultura de experiência do cliente que ainda não existia na empresa. Então, o objetivo era criar um dashboard, uma forma de visualização desses indicadores para implementar essa cultura de experiência do cliente na organização. Com os dados organizados e disponíveis, foi desenvolvido o painel de indicador, o dashboard, e a última etapa, como já falamos, foi o compartilhamento e capacitação dos usuários para usar esse dashboard. Aqui a gente tem uma visualização, né, de como os usuários veriam esse dash, com primeiro, né, uma visão geral dos cooperados em quantidade, depois uma visão reduzida com a divisão desses cooperados por regional e, por fim, uma visualização da divisão de faixa etária desses cooperados. E aí, clicando em cima de cada um dessas barrinhas, a gente consegue ter uma visualização expandida e mais detalhes desse perfil de cliente, desse perfil de cooperados da empresa. Na área de discussões, a gente chega em como era o processo antes e como ele ficou depois da implementação da dashboard. Então, a gente vê aqui o mapeamento de processos no modelo as-is com várias etapas, desde conectar a aplicação do sistema responsável por gerar os dados, realizar a configuração dos filtros, tudo de maneira manual, confirmação dos filtros, aguardar a geração desse relatório, que era um processo lento, abrir o relatório utilizando Excel, remover os dados que não eram utilizados, fazer o processo de tratamento e limpeza, depois a classificação, calcular os indicadores manualmente ali dentro do Excel, criar as análises gráficas, criar tabelas dinâmicas, fazer análise crítica e depois tomar ação, o plano de ação, criar um relatório e fazer a comunicação dessas ações.
Uma informação importante aqui é que isso não era feito em tempo hábil, então a pessoa levava mais de um dia para fazer essa operação e quando ele ia atualizar, a informação já estava desatualizada. Após a implementação do dashboard, a gente tem um novo cenário com apenas 4 etapas, onde a pessoa deve realizar o login, fazer análise crítica desses indicadores que foram apresentados pelo Power BI, realizar os planos de ação e realizar o acompanhamento dos resultados. Como considerações finais, a gente chega, na estruturação desse trabalho, que durou cerca de 7 meses, e houve um ganho de 11 etapas nesse processo. Então, a gente tinha um processo muito mais longo, que foi reduzido a 15 minutos. Esse processo, esse dashboard, ele apoia a tomada de decisão no dia a dia da empresa, e no ano de 2022, a partir das análises que foram feitas, foram investidos mais de 700 milhões na empresa, em infraestrutura proveniente de apontamentos dos clientes através de pesquisas feitas e dos canais de atendimento proporcionados por essa visualização e por essa aplicação do BI. Agradeço a atenção de vocês e esse foi o nosso trabalho.